se a igreja ela é tomada por uma liderança feminina, tem muitos homens que simplesmente dizem, tô fora, certo? Você concorda com isso? Tipo assim, pastora, cara, eu não te respeito, tipo, cala a boca, entendeu? Muitos homens não gostam de se submeter à autoridade de mulheres. Se você força isso, você está indo contra a natureza das coisas criadas por Deus e, por consequência, está indo contra a forma como as coisas deveriam acontecer. Então vamos lá reagir e comentar a esse vídeo aqui. Tá faltando homem na igreja. Homens indo embora em massa da igreja. Eu tava vendo aqui hoje um vídeo dessas duas mulheres aqui, ó. Essa aqui se chama Fabiola, acho que ela é pastora, e a outra mulher se chama Zelma. E a Zelma disse que os homens estão abandonando a igreja. Você percebe isso também na sua realidade? Essa é a discussão que eles estão trazendo aqui hoje. Os homens estão abandonando a igreja, as igrejas em massa. Fez uma pesquisa. É o react do react isso aqui. Uma pesquisa com quase 3.000 homens, perguntando por que eles não queriam ir à igreja. E revelou coisas interessantes. Bora lá tentar entender o que está acontecendo. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. O que está por trás da saída dos homens da igreja? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Gente, o título deste vídeo que eu estava vendo aqui é o seguinte, ó, homens estão abandonando as igrejas em massa. Eu não sei se tem uma pesquisa mais aprofundada desse fato, mas vamos falar sobre isso também. Enfim, aqui, neste vídeo, vocês podem assistir depois, é que a gente põe trecho do vídeo e aí depois dá bloco, tô cansado disso aí, eu até desisti já. Mas enfim, nesse trecho ela põe um trechinho, nesse vídeo ela põe um trechinho da fala da Fabiola, que ela, é Fabiola? Acho que é Fabiola mesmo, né? Fabiola Mello é uma youtuber gigante. Ela é dos primórdios do YouTube, é bem conhecida ela. Enfim, o que ela tá dizendo assim, ó, tá faltando homem na igreja, e os que tem, as mulheres ainda ficam criticando. E aí ela disse, a Fabiola, se tiver caráter, Deus e dente, já tá no lucro. Ok, e aí a Zelma, a da direita, disse que fez uma pesquisa entre 2020 e 2022. Ela disse que entrevistou 2.634 homens. Eu sei a complexidade que é pegar uma pesquisa, ver se ela foi bem feita, como que essa pesquisa foi feita, que tipo de homem... Mas não é somente a pesquisa que é feita, é a observação da realidade nas igrejas. Tem mais homens ou menos homens nas igrejas hoje? Obviamente que hoje em dia, aparentemente tem mais homens, os homens estão menos engajados. Eu até já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, em que pouco se fala, por exemplo, de círculo de oração dos homens. A maioria dos círculos de oração são feitos por mulheres, né? Então, além dessa pesquisa que é feita, existe também o fato de que você observa a realidade. E a realidade é que, via de regra, os homens estão menos engajados. Entrevistou, como foi feita a pergunta, enfim, são inúmeros detalhes para que a gente tenha certeza de uma boa pesquisa. E eu não tenho todas essas informações sobre a pesquisa dela. De qualquer forma, a gente sabe que pesquisas podem ser mal conduzidas. Exemplo, o Alfred Kinsey, ele fez uma pesquisa sobre comportamento sexual pegando criminosos que praticaram crimes sexuais. E aí estabeleceu, através daqueles homens, o padrão do comportamento de um cidadão americano médio. Ou seja, isso é uma fraude. Então eu sei das complexidades que são uma pesquisa, mas muita coisa que ela falou aqui eu consigo identificar muitas vezes em muitas igrejas. Exatamente. Ela perguntou o seguinte, ó. Foi o que eu falei, não é somente aquilo que você pesquisa. Porque papel aceita qualquer coisa, mas essa pesquisa, ela tem de fato uma replicação na realidade? Ela tem de fato uma representação real? A Zelma perguntou o seguinte, por que vocês não estão indo à igreja? Né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Conversou com vários homens e eles disseram o seguinte, olha, muitas mulheres tomam a frente, criticam tudo que a gente faz. A gente vai fazer um evento lá na igreja, elas tomam a frente e criticam tudo que a gente faz. E muitas vezes os pastores dão sempre razão às mulheres. O que acontece é o seguinte, muitas vezes nem é por conta de um feminismo, eu vou falar sobre isso já, o feminismo que tomou conta das igrejas. Mas simplesmente porque muitas vezes as mulheres são as primeiras a irem até o pastor para pedir ajuda. E muitas vezes, nem é por má intenção, o pastor faz o seguinte muitas vezes, não é só o pastor, não, é qualquer um. Quem fala primeiro acaba tendo prioridade e o pastor acaba acreditando mais naquela versão. E aí, como você percebe, existem dois problemas aí. O primeiro problema é a questão de que... É um problema dos homens, melhor dizendo, né? Porque
os homens deveriam tomar a iniciativa dentro da igreja, assim como fora da igreja. Os homens são chamados por Deus à liderança. Então aí você tem um problema de iniciativa. E as mulheres estão tomando o lugar dos homens, às vezes porque os homens, em grande parte das vezes, para ser justo, os homens de fato não tomam a dianteira como deveriam. Mas, por outro lado, os homens também não gostam de estar em ambientes hiper feminilizados. Ambientes muito organizados, ambientes com características femininas, digamos assim. Então, isso não somente no que diz respeito a sei lá, liturgia, digamos. Mas também em relação à decoração, em relação aos trejeitos do ambiente, em relação à forma de se interagir naquele ambiente, certo? Então, tudo aquilo que é muito feminino acaba claramente afastando esses homens. Então, o que eu estou dizendo aqui é que às vezes são problemas multifacetados. Não são problemas simples. São, às vezes, cadeias de eventos, cadeias de problemas que resultam nisso. Sem ouvir o outro lado. Então isso aí independe de qualquer outra coisa. E é o que eu sempre falo aqui na igreja, a gente tem que ouvir os dois lados, mas muitas vezes nem é por má intenção, o pastor faz isso. E aí os homens reclamam que muitas vezes as mulheres vão lá, contam o lado delas, e quando o homem chega ele já é um bandido, né? Já é um bandido e muitas vezes isso acaba tirando a autoridade dos homens na sua casa. Eu nem estou levando em consideração aqui que muitas vezes essas reclamações aqui, os homens têm culpa nisso também, com certeza. A questão de as mulheres tomarem a frente. Nossa, é uma questão tão complexa, porque poderia ser também o fato de que estão tomando a frente porque os homens estão muito fracos. Exatamente. Foi o que eu acabei de falar. Tem essas complexidades aí, tá bom? Eu sei de tudo. Tô reagindo espontaneamente aqui. Tudo isso, sei de tudo isso. A gente também aqui neste vídeo não tá falando daquelas boas mulheres estilo Abigail que tinham um traste em casa. Mas, muitas vezes, mesmo a mulher muito bem intencionada, mesmo com um bom homem em casa, é possível sim, por conta do feminismo e do pecado, é o pecado se materializando por meio do feminismo. Exatamente. As mulheres cooperarem para essa falta de homens dentro da igreja. Para essa falta de homens liderando, assumindo o papel. Porque muitas mulheres, por conta do feminismo, passaram a ter uma atitude muito negativa em relação aos homens. Eu vou começar assim, ó. O feminismo explica em muito o êxodo de muitos homens das igrejas. O feminismo explica e muito a falta de homens casáveis. Deixe-me dar um dado interessante, revelado pelo Wayne Grudem em seu livro... Na igreja de vocês tem poucos homens? Tem mais homens aptos ao casamento do que mulheres ou o inverso? Coloque aí nos comentários. Inclusive, pessoal, quero te convidar para você deixar o seu like aí, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém. Essa discussão é bastante interessante. Como é que a gente pode trazer os homens de volta para a igreja, digamos assim? Confrontando o feminismo evangélico. Na página 174, o Grudem dá um dado... Caramba, o Grudem parece, sei lá, o Lex Luthor. Parece o Alexandre de Moraes, só que teólogo. Dado muito interessante. Em 1952, igreja... Eu tinha esquecido que o Wayne Grudem era assim. Presbiteriana, episcopal e outras, tinham a seguinte participação na igreja. 53% de participação feminina, 47% de participação masculina, que é exatamente a mesma distribuição da população adulta. Mas aí, olha que coisa interessante. Em 1996, alguns anos depois, a participação masculina nas igrejas caiu de 47% para 28%. O Grudem, no seu livro, está defendendo a ideia de que isso tudo tem a ver com o feminismo nas igrejas, principalmente por conta do pastorado feminino. Principalmente por... Isso aqui é muito interessante porque muitos homens não gostam de se submeter à autoridade de mulheres. Eu, claramente, aqui no canal, não defendo o pastorado feminino, né? Eu sempre tive um problema com essa questão do pastorado feminino. E não é porque não há respeito pelas figuras, as figuras de liderança das mulheres dentro da igreja, mas a questão é que se você força isso, você está indo contra a natureza das coisas criadas por Deus e, por consequência, está indo contra a forma como as coisas deveriam acontecer. Então, eu conheço pessoas que têm muita dificuldade em igrejas que tem pastor. A igreja que eu pastoreio, nós não ordenamos mulheres, né? Nós temos auxiliares pastorais, mas elas não têm palavra final
em determinadas questões. Na verdade, poucas questões são de inteira responsabilidade das mulheres da igreja. E, cara, se a igreja ela é tomada por uma liderança feminina, tem muitos homens que simplesmente dizem, tô fora, certo? Você concorda com isso? Conta do pastorado feminino. Tipo assim, pastora, cara, eu não te respeito, tipo, cala a boca, entendeu? É impressionante. Não tô dizendo que eles falam isso, mas muitos pensam, eu tenho certeza, inclusive alguns já me disseram. Não, isso é bobeira. Ou, puxa vida. Isso é muito importante e explica muito. Ou seja, o que ele está falando aqui é que existem questões mais profundas do que simplesmente o fato de estereótipos. O problema não são os estereótipos, mas os estereótipos eles mostram uma coisa mais profunda. Aquilo que é externo tem uma raiz interna. Aquilo que se vê tem uma causa primeira naquilo que não se vê. Certo? Tantas outras foram. Raabe foi. A coragem é uma virtude de ambos. O que de fato é uma característica masculina? Ser cabeça. Porque a Bíblia diz isso. Exatamente. O homem nasceu para liderar. Então, e aqui, como ele falou aqui, existem divergências teológicas na forma como as pessoas interpretam isso. Por exemplo, na minha igreja, as mulheres pregam. E assim, a gente vai discutir, a gente vai discordar disso, não tem problema. Eu não tenho problema em discordar de pessoas que têm uma interpretação diferente da minha, mas eu não vejo isso como sendo o exercício de autoridade. Eu não entendo como toda vez que uma mulher fala a verdade em nome de Deus, como isso sendo necessariamente exercer autoridade sobre a igreja, ainda mais se quem colocou ela lá foi o pastor. Essa interpretação é muito polêmica, mas eu estou aqui para o debate, não tem problema. Deixa sua opinião aí nos comentários. Quando você tem isso, de as mulheres sendo pastoras, as mulheres liderando na igreja, essa, com certeza, é a tese do Gruden e eu concordo com a tese. Tá faltando homem em muitas igrejas porque as mulheres estão assumindo a posição deles. E aí eles se tornam afeminados. É óbvio, um homem de verdade não aceita isso. Não só a igreja. Não só a igreja. Não só os homens, mas a igreja toda. Não aceita. A Ana Carolina Campagnolo, no seu livro Feminismo, Subversão e Perversão, ou Perversão e Subversão... Já li boa parte desse livro, é um bom livro. É um livro de pesquisa, né? Um trabalho acadêmico de pesquisa bastante bem legal. Ela disse que a Elizabeth Stanton, a feminista, foi a primeira a falar em sacerdócio feminino dentro da igreja. Então, olha como que isso tem a ver com o feminismo, hein? Ou seja, então, esse é o primeiro ponto. Segundo, do porquê falta homem na igreja e também homens casáveis. O feminismo, ele se tornou uma verdadeira batalha contra o homem. A Suzanne Venker escreveu um livro chamado The War on Men, Guerra contra os Homens. No livro, ela dá uma lista, assim, de uma campanha sistemática contra homens. É um negócio assim, é absurdo. Por exemplo, ela cita a Jennifer Aniston, aquela que fez o seriado Friends. As mulheres evoluíram tanto. A Rachel do Friends. Porque não precisam perder tempo com um homem para ter uma criança. Ela cita a Natalie Anger, que disse o seguinte: um dos mais persistentes e frustrantes problemas na evolução biológica é o macho. Olha que coisa. E aqui, cara, é interessante você fazer essa reflexão, porque se esse problema está dentro da igreja, é porque se o feminismo causa essa aversão aos homens, e isso... E tem sido observado que os homens estão saindo da igreja, significa que o feminismo entrou dentro da igreja, certo? Isso é uma coisa boa para se refletir. Então, as coisas visíveis, elas têm causas invisíveis. E aí eu pergunto para você... Na sua igreja, você vê esse traço de feminismo? Você se submeteria a uma pastora da sua igreja? De bom grado? Né? É uma questão... Assim, não estou dizendo que você não faria isso porque ela é uma pessoa ruim. Estou dizendo assim, na sua natureza, homem. Estou falando para os homens. Você acha que seria uma coisa natural você se submeter à liderança de uma mulher? É um negócio diferente, no mínimo, para se pensar. Natalie Anger, acho que esse é o nome dela. Um dos problemas na evolução biológica é o macho. Primeiro já parte da premissa da evolucionista. Tudo bem, isso é um absurdo. Mas, sabe por que a gente não evolui mais? Por conta do macho. No livro The War on Men, que significa Guerra aos Homens, ela cita um livro. Olha o livro que escreveram. Os homens são necessários. Gente, é absurdo isso. E depois de citar essa lista de críticas, de ódio explícito contra o homem, a autora conclui: como alguém pode achar que há uma guerra contra mulheres?
Ora, há uma guerra contra os homens. Exatamente. A imagem negativa. Se você tira toda a possibilidade do homem ser o homem dentro da igreja, liderar dentro da igreja, de fato tomar a decisão dentro da igreja, e isso se perpetua ao longo das décadas, você de fato vai ter menos homens dentro da igreja. Não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso. Passada sobre o homem é tão forte que até os próprios homens incorporam isso. E até o pai cristão, piedoso, diz para a filha: case, ou melhor, desculpa, estude, para não depender de homem algum. É um pai cristão, piedoso. E olha a pintura que ele faz do homem. Com tudo isso, porque isso é tão ruim. As mulheres então partem do seguinte pressuposto: o homem não presta, o homem é o inimigo, que é uma perspectiva comunista. Porque a Bíblia não define, separa o mundo em classes. Aqui está a classe dos burgueses e aqui a classe do proletariado. Aqui é só opressor, aqui é só oprimido. Aqui está a classe dos homens e aqui das mulheres. Aqui é só opressor, aqui é só oprimido. Não é verdade. O que a Bíblia declara é que ambos são pecadores. Exatamente. Ambos são malignos e ambos precisam da graça de Deus. Exatamente. Mas nos últimos anos, por conta do feminismo, tem existido uma campanha sistemática contra o homem. Exatamente. Pessoal, eu vou parar de reagir ele aqui, mas eu vou dar alguns outros comentários. Você pode assistir o vídeo completo aqui na descrição, vou deixar aí na descrição. Mas a questão é exatamente isso. E como é que você combate isso? Porque a Bíblia deixa claro que o problema do homem não é a luta de classes e nem a luta ideológica. Ele falou certo aqui, o problema do homem é o pecado. E o problema do homem não é que... O problema da raça humana, né? Eu digo homem, raça humana, não é que os homens estão contra as mulheres. O problema é, lá em Gênesis 3, a semente da mulher está em guerra contra a semente da serpente. Esse é o problema do homem, esse é o problema da humanidade. Então, como é que nós lidamos com isso? Nós combatemos com a verdade. Ele falou aqui dos pais que dizem para as filhas não dependerem de homem, estudarem para não dependerem de homem. Às vezes são homens que foram... Homens com boas intenções, homens cristãos que foram... capturados pelo espírito da época, certo? E nós não podemos permitir que isso aconteça. E como é que nós combatemos isso? Com a verdade. Nós pregamos a verdade. Lá na minha igreja eu tenho testemunhos de pessoas que chegaram na congregação e não queriam ter filhos. Mulheres, jovens, moças que não queriam ter filhos, quiçá casar. E, obviamente, que não houve um confronto direto a essas questões, porque não é assim que eu gosto de trabalhar, mas eu creio tanto no poder da verdade, eu creio tanto que a palavra de Deus é uma marreta que esmiuça a penha e quebra sofismas e tem poder de trazer consciências à obediência de Cristo, que eu apostei tudo na pregação do Evangelho, da forma como ele é, e na reivindicação do Evangelho de que todas as áreas da vida devem ser trazidas cativas à obediência de Cristo, inclusive os direitos reprodutivos da mulher, ou então a sua função reprodutiva, né? Porque os direitos dizem respeito que a mulher pode dispor disso, como bem entender, e embora eu concorde que ela pode dispor em parte dos seus direitos reprodutivos, a última palavra quem dá não é a mulher e nem o médico da mulher, mas sim Deus, porque Deus criou a mulher com um propósito, certo? Então, eu comecei a pregar sobre isso, comecei a pregar sobre o ideal bíblico de família, o ideal bíblico das funções de homem e mulher, e o que aconteceu depois de alguns meses, essas jovens mudaram de ideia, né? Algumas já casaram, inclusive. Glória a Deus por isso. Então, gente, é isso. Voltando aqui para terminar com a parte dos homens, como é que nós trazemos os homens de volta para a igreja? Organizando a igreja de tal forma que as funções masculinas, da forma como a Bíblia explica, e as funções femininas, como a Bíblia explica, sejam respeitadas, sejam estimuladas, fomentadas, de tal forma que esse ambiente seja receptivo tanto para o homem, que não vai se sentir ameaçado para a mulher, como para a mulher, que não vai se sentir ameaçada pelo homem, e ambos serão servos plenos do Senhor da igreja, do dono da igreja, certo? Mas você pode discordar de mim. Então... Deixa aí a sua opinião nos comentários, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Se inscreva no canal, deixa o seu like para esse vídeo chegar para mais pessoas, mande esse vídeo para alguém, tá? E se inscreva no canal e ative as notificações. Que Deus te abençoe e até a próxima.